Boa noite a todos. Alguns rostos, à medida que nós vamos frequentando a casa com diversas palestras e encontros durante o ano, alguns rostos já vão sendo conhecidos nossos, né? Batemos o olho e identificamos algumas pessoas que aparecem para ouvir um pouco sobre aquilo que nós já aprendemos e tentamos passar para todos vocês. Uma noite fria, muito vento, mas o aprendizado exige alguns sacrifícios, né? E veremos que esses sacrifícios nos trazem muito conforto de alma, porque aprendemos coisas que nós levaremos para sempre. Hoje eu fui convidado pelo seu Acácio para fazer essa palestra e eu estava pensativo sobre o nome, o título da palestra. E estudando alguns temas que faz parte do meu campo de pesquisa, eu encontrei responsabilidade espiritual. Eu pensei assim, muito interessante esse tema, porque a responsabilidade, ela está o tempo todo na nossa vida, em todos os momentos. Mas o que é responsabilidade? O que é que essa palavra quer dizer? Nós falamos, você é responsável, ou você é irresponsável, tenha mais responsabilidade, seja mais sério no seu trabalho, seja mais responsável. Responsabilidade, nós podemos entender como a qualidade ou a condição daquele que é responsável. Então, a responsabilidade exige uma qualidade da pessoa, exige uma condição para que ela possa ser responsável por algo. Por exemplo, no nosso lar nós temos a mãe, o esposo, que cada um tem a sua responsabilidade. Responsabilidade para com os filhos, responsabilidade para com a sustentação do lar, alimento, aquilo que é necessário para que essa família possa crescer e se desenvolver. Portanto, a responsabilidade começa já dentro do nosso lar. E vamos ensinando pouco a pouco aqueles nossos filhos a adquirirem responsabilidade, dando a eles algumas tarefas, algumas condições para que eles comecem a entender que a vida exige de nós responsabilidades. Mas responsabilidade também, por extensão, é quando nós entendemos que alguém foi desincumbido, foi designado para cumprir algum dever, algum encargo que lhe é oferecido. E nós podemos entender que podemos ter responsabilidades designadas por alguém, por exemplo, por um patrão, por um amigo, ou vamos pegar a casa espírita. Quem designou, por exemplo, o seu Acácio como presidente da casa espírita, desta casa? E a quem ele designa outras tarefas para outras pessoas. Então, a responsabilidade tem uma característica. Ela pode ser distribuída. E todos nós temos uma responsabilidade designada desde o momento em que nós nascemos. Desde o momento em que nós voltamos do mundo espiritual, através do nosso nascimento, para aqui estarmos presentes, aprendendo algo. Portanto, a nossa mãe foi responsável por nos gerar, por nos dar a luz, por permitir que nós viéssemos a esse mundo de aprendizado, de grandes provas. E toda a responsabilidade, às vezes, nos traz dores, nos traz desconforto, nos traz problemas. Nascer é a grande responsabilidade, não somente da mãe, mas também daquele que está nascendo, daquele que está vindo ao mundo. Compreender isso é entender que a responsabilidade, a princípio, ela é designada para nós por Deus. Portanto, o nosso irmão Acácio não está como dirigente, presidente desta casa, por acaso. A responsabilidade dada a ele
não veio por acaso. Exigiu que ele fosse observado, que ele tivesse características e qualidades para poder administrar essa casa. E outros trabalhadores vão surgindo, que também assumem responsabilidades. Por extensão, nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Por extensão, nós somos responsáveis pelos próprios atos nossos ou do outro. Podemos ser responsáveis por nossos filhos, até que eles tenham a noção do que é responsabilidade. E eles assumirão responsabilidades que não nos cabem, porque já depende deles. Mas enquanto eles ainda estão na formação da sua própria estrutura mental e emocional, nós somos responsáveis. E da forma como nós os educamos, temos responsabilidade nos atos que eles praticarão no futuro. Mas sequer nós percebemos isso. A responsabilidade, portanto, ela tem um caráter moral. Ela tem um caráter que defende valores éticos. Ela tem um caráter que defende a ética que pertence aos outros e à vida. A responsabilidade significa que nós que aqui estamos precisamos compreender que a vida do outro também eu tenho responsabilidade. Porque como eu sou um enfermeiro, eu sou responsável pelos pacientes que eu cuido. Eu posso ser responsável por cuidar bem deles ou ser irresponsável e deixar que eles sofram além do necessário. Por omissão, por falta de conhecimento, por eu não gostar dele. Mas dentro do quesito da responsabilidade, não tenho gostar ou não gostar. Tenho o quesito de assumir aquele compromisso que você se propôs a fazer com a responsabilidade ética e moral que você possui. Se você não possui identidade ética e moral, você se torna um ser irresponsável. Dentro do aspecto da própria ignorância da vida que possamos estar vivendo. Estamos falando de responsabilidade material até agora. Vocês podem estar perguntando, mas não é responsabilidade espiritual? Por que você está falando do nosso dia a dia? Daquilo que eu sou responsável no meu trabalho, daquilo que eu sou responsável no meu lar, daquilo que eu sou responsável para com aqueles que convivem comigo. Porque a responsabilidade material, ela é mais fácil. Ela é tranquila para nós fazermos. É meio que no instinto que nós vamos ensinando os nossos filhos, vamos aprendendo o que é certo e o que é errado, porque nós temos uma inteligência, nós temos um raciocínio e nós podemos fazer bom uso disso. A responsabilidade também pode ser delegada. Eu, como enfermeiro, posso delegar uma parte do meu trabalho para o técnico de enfermagem. Mas vejam, embora eu deleguei a responsabilidade para ele, eu sou responsável por aquilo que ele está fazendo. Porque a partir do momento que eu delego algo, eu estou avaliando a capacidade que ele tem de fazer ou não. Aquilo que ele tem de conhecimento que poderá beneficiar o paciente pelo qual eu também sou responsável. E isso se espalha de uma forma muito ampla. Nós podemos também ter responsabilidades delegadas por autoridades, através de uma lei, para que ela possa ser cumprida, para que ela possa ser exercida. E dessa forma, nós vamos compreendendo que a responsabilidade é a parte mais comum e ela é encontrada em toda parte. A partir de um momento em que um filho nosso não aceita a orientação do pai ou da mãe sobre os caminhos que ele está tomando, que os pais estão vendo que não é um caminho adequado para o futuro dessa criança a qual nós somos responsáveis por educar, quando o filho, por escolha própria,
assume a responsabilidade de seguir aquele caminho, a responsabilidade dos pais termina ali. Porque a livre escolha dele limita a responsabilidade do outro. Quando eu opto por algo, mesmo sendo orientado por aquele que é responsável por mim, eu o contrario. Eu estou assumindo as consequências da minha escolha. E vocês poderiam me perguntar, mas e se ele ainda não tem discernimento, ainda não tem conhecimento de vida para assumir aquela responsabilidade? O que eu faço? Nós precisamos entender e compreender que a responsabilidade daquele que assume um ato que contraria uma boa orientação é consequência das escolhas que ele fez. E ele irá colher os frutos da sua irresponsabilidade de não aceitar o conselho daqueles que têm mais experiência na vida. Além dessas responsabilidades, existe aquela que é conquistada pelo amadurecimento. Nós não pensamos assim, se eu tivesse 10 anos atrás o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria o que eu fiz. Eu não teria feito aquelas escolhas que me trouxeram grandes problemas. Eu era irresponsável. E nós, dentro desse conceito de responsabilidade madura, pelo nosso processo psicológico, nós vamos tomando consciência de que dentro de nós estamos vivendo experiências que vão resultar na nossa evolução. Qual é o grande problema? O grande problema é que quando eu me desperto e eu procuro me comparar com 10 anos atrás, eu caio num conflito. O conflito do amadurecimento que eu desejaria ter tido hoje, lá atrás. E eu começo a me sentir mal com isso. Eu começo a me sentir inferior a mim mesmo. Por que é que eu não ouvi o meu pai? Por que é que eu não ouvi a minha mãe? Por que é que eu fui tão irresponsável? Mas esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude é também irresponsável. Porque nós temos que utilizar o conhecimento de hoje para o futuro. A responsabilidade dessa maturidade psicológica, desse equilíbrio, não é lá para trás. Aquilo já passou, não volta mais. Nós temos que pegar esse conhecimento, essa responsabilidade para o futuro. O que é que eu vou fazer daqui para frente com esse conhecimento que despertou em mim? Vou me tornar melhor? Vou fazer uso desse conhecimento para beneficiar aqueles que estão à minha volta? Vou fazer aquilo que é necessário que eu faça e que estão pedindo para que eu faça? É dessa forma que nós vamos muitas vezes compreendendo que a responsabilidade, ela também não é estática. Ela tem vida, ela tem movimento. E ela vai nos modificando a cada passo. E mesmo no mais avançado do nosso tempo de idade, lá próximo dos nossos 90 anos, nós continuamos responsáveis por nós. E por aqueles que estão nos observando, nos acompanhando, observando o nosso caráter moral, observando como nós somos como indivíduos. Nós estamos nos tornando exemplos de responsabilidade. Portanto, o limite que é estabelecido em relação à nossa responsabilidade é feito por nós mesmos. Não é pelo outro. Ao dizer para aquele outro que ele é um irresponsável, ele não nos entende. Porque ele não tem o conhecimento que nós temos. Ele não tem a vivência que nós temos. Ele não tem a prática que nós temos. Portanto, a sabedoria dele nem sequer existe. Ele está no processo de se iluminar. E ao falar que ele é o irresponsável, ele sequer sabe do que estamos falando. Irresponsável em relação a quê? E esse conhecimento, essa possibilidade,
Vejam o que causa quando a irresponsabilidade começa a predominar em todos nós. A conceituação de responsabilidade, ela é muito bem reconhecida e trabalhada por criminosos. Os criminosos de guerra, aqueles servidores que são rudes, que são cruéis, que são perversos, buscam passar a imagem da inocência. Buscam parecerem-se inocentes ante a crueldade daquilo que eles aplicaram sobre o irmão. Eles sabem que são responsáveis, mas eles procuram fugir dessa responsabilidade, sabe de que forma? Eles dizem assim, que estavam cumprindo ordens. Que a desincumbência, aquela punição, aquela tarefa ingrata que eles estavam fazendo sobre o irmão, punindo, torturando, assassinando, vilipendiando, eles faziam de uma forma infeliz aquelas tarefas. Eles estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Portanto, ele não é responsável, porque o outro mandou. Mas a responsabilidade ela é ética e ela é moral. Se eu recebo uma ordem, uma transferência de responsabilidade que não é ética, que não é moral, que vai contra aquilo que Jesus nos ensina, eu não posso dizer que eu estava cumprindo ordens. A quem eu sirvo? Ao homem ou a Deus? A quem eu sirvo? Ao bem ou ao mal? A quem eu sirvo? À violência ou à paz? A responsabilidade começa a nos preparar para essas situações. E ela tem uma outra característica também, muito importante. Aqueles que são responsáveis por massacres, não importa a forma. Eu posso matar milhares de pessoas sem disparar um tiro. Eu posso aproveitar um momento para dizimar uma parte de uma população ou geração que eu não quero. Eu sou responsável. Eu não posso dizer que as minhas atitudes foram determinadas por outro. Eu tenho que ser aquele que não deve alegar que não queria ser desobediente, porque senão eu também seria punido. É o disfarce daquele que sabe que é responsável, mas ele transfere para aquele que está acima dele a culpa que lhe pertence, porque ele tem a escolha. Portanto, nessa forma, quem é que nós encontramos se justificando diante dos erros cometidos, afirmando que foi cumprindo ordens? Os medrosos. Aqueles que são medrosos, aqueles que são tímidos, aqueles que são covardes, aqueles que são aproveitadores. Todos eles são portadores de responsabilidade que negam, dizendo que cumpriam ordens. Mas vejam, nós aqui também cumprimos ordens. Nós aqui também temos as nossas responsabilidades. Nós, como encarnados, somos responsáveis por nós e pelos demais. Aqui nós somos responsáveis por trabalhar para a espiritualidade. Aqui nós somos responsáveis pelo passe. Somos responsáveis pelo acolhimento fraterno. Somos responsáveis por distribuir a cesta básica. Somos responsáveis por acolher aquele que chora. Nós temos obrigações. E a espiritualidade, a quem servimos, espera isso de nós. A espiritualidade exige de nós o que nós exigimos deles. Nós não exigimos bons espíritos dentro da nossa casa? Nós não queremos que a nossa casa esteja repleta de espíritos bons? Eles também desejam que nós sejamos bons. Nós não queremos mentores elevados na nossa casa? Os mentores também querem trabalhadores elevados dentro da nossa casa. A responsabilidade é mútua.
ela é importantíssima. E dessa forma, por exemplo, Pilatos, quando condenou Jesus à morte, poderia dizer que ele não tinha culpa nenhuma, ele estava seguindo ordens de Roma. Não era isso? Mas o que é que fez que Pilatos condenasse Jesus sabendo que ele era inocente? O medo, a covardia. Porque ao fazer isso, ele estava temeroso. Porque os judeus que queriam Jesus morto disseram a Pilatos: mas Jesus diz que é rei dos judeus. E você vai aceitar isso? Sendo que você tem um rei acima de você, que é Roma? Você vai enfrentar o teu rei? E Pilatos acovardou-se diante dessa acusação e condenou Jesus à morte, como sabendo que é inocente. E o que ele faz para justificar a sua responsabilidade irresponsável? Lava as mãos. Quantos de nós lavamos as mãos quando evitamos um trabalho, quando o fazemos de forma deliberadamente sem nos dedicarmos? Estamos nos tornando sem querer Pilatos lavando as mãos num trabalho dentro de uma casa espírita. A responsabilidade do trabalhador espírita, ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. Ela é muito maior do que aquilo que nós estamos vendo. Compreender que nós não podemos nos submeter à astúcia dos judeus, que enganaram Pilatos, manipularam Pilatos e condenaram o mestre. Não podemos ser um Pilato acovardado. A responsabilidade espiritual no acolhimento fraterno, ela é muito grande, porque é uma dor imensa que está chegando até nós. Alguém em desespero, alguém com doenças graves, e nós precisamos ter alegria para receber esse irmão, porque ele está nos prestando um favor, nos dando a oportunidade de socorrê-lo. A nossa responsabilidade para com ele é imensa, porque ao lado dele estão obsessores, estão amigos espirituais, estão problemas seríssimos. E os dirigentes da casa espírita, no mundo espiritual, estão nos olhando, estão nos observando o que estamos fazendo, o que vai no nosso coração. Essa forma é importante nós compreendermos. Avançando um pouquinho mais sobre a responsabilidade, para ela ser verdadeira, ela não pode, queridos amigos, mas nós fazemos, mas ela não pode compactuar com a violência. Vivemos tempos de violência no nosso Brasil. Que responsabilidade é essa? Onde espíritas, onde aqueles seguidores do Cristo compactuam com a violência. Ajoelham-se e oram ao Pai para que a violência continue. Que responsabilidade é essa? Eles ignoram os mínimos deveres do respeito para com a vida e para com as demais criaturas. Afirmar que somos seguidores do Cristo não é suficiente para modificar cada um de nós. Colocar num adesivo no nosso carro, eu sigo Jesus, Jesus venceu a morte, não nos define como seguidores do Cristo. Os sermos seguidores do Cristo demonstra a nossa responsabilidade em seguir Jesus. A responsabilidade que Jesus nos pede, o amadurecimento psicológico de nossas mentes, que é adquirida pela vivência que nós temos das experiências humanas. Nós vivemos experiências humanas. Quando adentramos a sala do passe, nós somos responsáveis perante a espiritualidade pela energia que nós vamos doar. De que forma eu estou doando essa energia? Qual é a minha responsabilidade dentro da sala do passe? O que estou fazendo aqui? Estou trabalhando com amor? Por que eu estou dizendo isso?
Porque ao longo do tempo que nós trabalhamos na casa espírita, não é, seu Acácio? 10 anos, 20 anos, 30 anos. O que vai acontecendo conosco? Uma espécie de acomodação, um tédio, sempre a mesma coisa. E nós começamos a ficarmos desprevenidos, desligados do nosso compromisso. Portanto, o trabalho, independente do tempo, ele tem que ser feito com alegria, ele tem que ser feito com vontade, ele tem que ser feito com responsabilidade. Porque nós estamos trabalhando em nós mesmos. Quando nós estendemos a mão e doamos energia para um irmão sofrendo na sala do passe, estamos transmutando energias em nós que nos beneficiarão. Não somente aqui como encarnados, mas nos beneficiarão perante a espiritualidade. Eles nos dirão, quando ali para lá voltarmos, meu irmão, meu filho, meu amigo, parabéns, você venceu. Você foi responsável com os seus compromissos. Você foi útil ao Cristo. Você trabalhou para que esse mundo se tornasse melhor. A responsabilidade do trabalhador espírita, consciente, independe do tempo de trabalho. Ela tende a aumentar com o tempo. É o que a espiritualidade espera. Mas o que nós observamos às vezes é que ela declina com o tempo, ao invés de continuar subindo. Dessa forma, quando nós agimos assim, de uma forma responsável, nós nos tornamos, sabe o quê? Dentro do trabalho espírita, nós nos tornamos uma pessoa ponte. O trabalhador espírita, responsável, dedicado, ele é uma ponte. Uma ponte que não é uma ponte comum. É uma ponte que ilumina. É uma ponte que mostra o caminho a ser seguido. Mas quando nós não sabemos disso, nós assumimos uma postura de obstáculo. Nós vamos gerando dificuldades e perturbações. Hoje não, estou muito cansado. Hoje não, surgiu um imprevisto. É o tédio se apoderando de nós. É a irresponsabilidade tomando conta do nosso espírito. Porque quando começamos, nós queremos fazer de tudo, não é? Nos oferecemos para todas as atividades da casa. A nossa força, o nosso desejo é entender que a espiritualidade saiba que eu estou trabalhando. Saiba que eu sou dedicado. Mas os amigos sabem esperar, queridos irmãos. Sabemos que o tempo na espiritualidade é muito relativo. 10 anos para nós aqui, apenas um dia talvez para eles. E nesse sentido, a visão que nós temos que ter de que somos imortais, que esse corpo desaparece, que nós retornamos para a casa espiritual, quando nós entendemos isso, a nossa responsabilidade aumenta. Porque nós temos que pensar, se eu sou imortal, se isso que eu faço é em meu benefício, por que é que eu vou abandonar esse trabalho? Por que é que eu vou abandonar essa seara que vai dar frutos em mim? Por que é que eu não vou arar essa terra que sou eu? Por que é que eu não vou semear sementes de amor em mim, para que eu possa colher no futuro sementes de amor? Por que é que eu vou me deitar preguiçosamente em frente à televisão, sendo que a casa espera pela minha presença, pelo meu doar, pelo meu trabalho? Por que é que eu vou me entregar ao tédio, sendo que há irmãos precisando do meu conhecimento? Eu sou irresponsável. Espiritualmente, comigo mesmo. Eu sou irresponsável com os meus compromissos antes de encarnar. O que fizeste da tua encarnação, irmão, irmã? E nós não teremos o que responder.
porque nós viemos com uma tarefa. Os amigos confiaram em nós, deram responsabilidades para nós, porque eles acreditaram que estávamos prontos. E nesse momento em que é cobrada a responsabilidade que cada um de nós carregamos, nós nos acomodamos. Mas o Pai é generoso, existe a lei do amor, existe a lei de ação e reação. Será dada outras oportunidades para nós, mas não com tanta responsabilidade. Nós recuamos diante dos compromissos da vida. E esse recuar, nós choraremos lágrimas amargas por não termos aproveitado a encarnação, pela nossa irresponsabilidade. Mas Antônio, para adquirir responsabilidade consciente, para que eu possa compreender que os valores do Espírito são eternos, o que é que eu preciso fazer? O que eu posso encontrar em mim para que eu possa ultrapassar os limites das determinações humanas do mundo em que eu estou vivendo? Eu vivo em um mundo onde as responsabilidades se chocam o tempo todo. Como é que eu posso perceber aquela que realmente vai iluminar a minha vida, vai mostrar um caminho para mim? A resposta não é difícil. O horizonte humano, o nosso horizonte dos nossos olhos, ele é estreito e curto. A nossa visão é muito estreita. A nossa visão de responsabilidade é acordar, trabalhar, garantir o sustento da família e o próprio, adquirir bens, se fazer passar por boa pessoa, esconder a sombra que está dentro de nós. Que sombra é essa? O orgulho, a vaidade, a prepotência, a maledicência, a ganância, a inveja. Quem daqui não tem isso? Todos nós temos. Em maior ou menor grau, mas temos. E nós procuramos esconder essas sombras através de uma máscara de bondade. Trabalho na casa espírita. Aplico o passe. Faço o socorro fraterno. Distribuo a cesta básica. Mas o que eu fiz por mim? Qual é a minha responsabilidade comigo? Como é que o meu amigo espiritual, que depositou todas as suas confianças em mim, está me vendo verdadeiramente? Porque não podemos esquecer que quando dormimos, nós desdobramos, nós saímos do corpo físico. E vamos ter que conversar com eles, quando ainda temos oportunidades. Porque muitas vezes a nossa irresponsabilidade nos afasta desse amigo e nos liga com outros irresponsáveis. E sofreremos, não o castigo de Deus, mas as consequências da nossa irresponsabilidade. Culpar Deus, culpar os anjos, culpar a espiritualidade ou culpar o próximo por aquilo que está acontecendo conosco é ainda um retrato da nossa própria ignorância espiritual. Considerando a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, quanto tempo nós mantemos como existência física? Assim, num decorrer natural da vida. 80 anos, 85. Tem um amigo que eu cuido dele, tem 103 anos de idade. 103, 105. Uma hora, o corpo físico se desgasta. E nós somos chamados de volta para o mundo espiritual. Temos que deixar essa casa. E essa existência é breve diante da vida eterna. Como espíritos que nós somos. E nós temos sucessivas reencarnações. Essa menina bonita ali de covinha no queixo, não é a primeira encarnação dela. Ela já foi muitas encarnações e está novamente tendo a oportunidade, pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Pai,
de voltar para o corpo físico, para a carne. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Contribuir, de que forma? Responsabilidade na prática do amor. Mas Antônio, algum tempo atrás você fez uma palestra aqui e disse que nós não sabemos amar. É verdade, não temos o amor do Cristo. Nós temos ainda o aprendizado da bondade. Porque se nós amarmos como Jesus ama, nós não teríamos as sombras. Inveja, ciúmes, orgulho, nós não teríamos isso. Nós amamos. E esse amor, ele tem que contribuir, de que forma? Responsavelmente. De que forma? Identificando os melhores meios para nós agirmos de acordo com a nossa consciência. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Por exemplo, aqui ninguém sabe o que eu faço depois que eu saio daqui. Eu não sei o que vocês fazem depois que vocês saem daqui. Eu não sei as responsabilidades que vocês assumiram. E vocês não sabem as responsabilidades que eu assumi e que posso não realizar. Mas a consciência acompanha todos nós em qualquer lugar que nós fomos. Eu sei o que é o certo, eu sei o que é o errado. E a minha escolha determina se sou responsável ou irresponsável. Não perante os homens, perante as leis divinas. Se eu compactuo com a dor, se eu compactuo com a fome, se eu compactuo com o desintegrar do eu do próximo, eu sou responsável por isso. E não adianta chegar na casa espírita e pedir para tomar passe, porque o passe não limpa a nossa responsabilidade. Praticar a reunião mediúnica como trabalhador espírita não limpa a nossa responsabilidade própria. Alivia. Mas se eu reincido novamente naquilo que eu sei que é errado, chega um momento que a conta surge. Vem a cobrança. E nós nos deparamos com esses irmãos nossos que julgávamos devidamente preparados, desesperados diante de uma doença que ele não esperava que chegasse para ele por estar há 40 anos na doutrina espírita. De que forma ele estava? Qual foi a responsabilidade que ele exerceu na casa? Qual é a responsabilidade espiritual desse trabalhador de 40 anos na casa? Por que agora, Senhor, eu que te servi tanto? Não é assim? Eu que falei em seu nome. Está lá na passagem do Evangelho. Eu que acolhi em seu nome. Afasta-te de mim, vós que não tem um coração puro. Não é o que fazemos, é como fazemos. Qual é a responsabilidade que nós temos? Esse quesito é importantíssimo para nós. Se nós estamos reencarnados, e essa reencarnação que eu, você e todos nós estamos vivendo, é uma oportunidade sublime de reparação. Estamos reparando, não estamos perdoando. Nós estamos reparando os nossos erros. Estamos reparando as irregularidades do nosso passado. Nos reabilitando moralmente. Portanto, esse veículo que nós nos manifestamos, a cor que nós carregamos, tudo está ligado com as nossas responsabilidades que não foram cumpridas no passado. A família na qual reencarnamos, a chegada na doutrina espírita, já demonstra que estamos evoluindo. E se nós evoluímos, mais é cobrado de nós. Não é assim que o mestre diz? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Responsabilidade. Não é fazer uma boa palestra, não é fazer uma boa leitura, não é apenas orientar as pessoas, é responsabilidade. Quanto mais responsável nós somos, acreditem nisso, mais trabalho nós temos, mais responsabilidades surgem.
E nós nos assustamos com isso. Mas se pararmos para pensarmos, é uma bênção. É um reconhecimento da espiritualidade, que está nos dizendo, está indo bem, continue assim, se esforce, não desanime, não se deixe abater pelo cansaço, seja fiel aos seus propósitos, seja responsável. É nesse ponto que nós vamos entender com maior clareza as milhares de formas das manifestações das nossas existências. Por que é que as nossas existências são tão diversas? Porque cada um tem uma espécie de responsabilidade, cada um tem um passado, cada um tem uma espécie de acerto a fazer. E muitas vezes nós nos deparamos com pai e mãe desesperados, porque o filho de 15 anos tem um câncer ósseo incurável. E eles não entendem. Como assim, Senhor? Se o meu filho foi sempre bom, se o meu filho foi sempre educado, se o meu filho foi sempre generoso, como assim? Não está ligada à situação das escolhas dele de hoje, mas sim à irresponsabilidade do passado. E pasmem, aquele que está prestes a retornar ao mundo espiritual está em paz, está tranquilo, está sereno. Não blasfema, não reclama, não se ofende. E os pais desequilibrados. Responsabilidade dos pais para com esse jovem, equilíbrio. Eles precisariam estar equilibrando esse jovem, unindo as suas forças. Mas é aquele que está doente, que está se depauperando, que tem a responsabilidade de manter o equilíbrio dos pais. Os caminhos do Senhor, os caminhos do Pai são os mais diversos. Mas todos eles têm uma característica. Nada é para o nosso sofrimento e punição. É sempre com amor. Compreender esse amor de Deus diante da própria ignorância que nós carregamos é entender que Ele nunca nos fará mal. Por mais que nós possamos não compreender aquilo que está à nossa volta, mas aprendam, é sempre consequência dos nossos próprios atos. Estamos colhendo o que plantamos. Não há como fugir dessa colheita. Se somos irresponsáveis e plantamos ódio, dor, sofrimento, vilipendiamos, colhemos de alguma forma, segundo as leis divinas. Mas se nós compreendemos e plantamos a responsabilidade do amor, da caridade, da fraternidade, do auxílio ao próximo, na medida que for possível, humildemente mesmo de coração. Senhor, quando foi que nós te demos comida? Senhor, quando foi que nós te visitamos na prisão? Senhor, quando foi que nós te vestimos enquanto estavas com frio? Todas as vezes que vestiste, cobriste, alimentaste um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Responsabilidade. O mestre, na sua delicadeza, está dizendo, sejam responsáveis no amor, na caridade, na fraternidade. Sejam responsáveis para que possam receber de mim o reconhecimento perante o Pai. Porque aquele que me honrar, eu o honrarei diante do meu Pai. Não é assim que Jesus fala? Mas aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Porque não está pronto para chegar ao Pai através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, se Ele é a verdade e Ele é a vida, se nós não temos um caminho, se nós não temos uma verdade espiritual e não temos vida espiritual, como podemos acompanhar Jesus? Podemos ter sabedoria, podemos ter conhecimento, podemos estudar a biblioteca toda da casa espírita. Podemos falar horas e horas. Vazio, túmulo caiado por fora. Somos nós, às vezes.
Tudo se desenvolve, meus amigos, gradualmente. Tudo é um desenvolver gradual de cada um de nós. É lento. Não vamos nos culpar porque ainda não temos esse conhecimento abrangente. O nosso caminhar, ele vai sofrer um mecanismo de evolução. Nós éramos muito piores no passado. Hoje nós já compreendemos o que é ser bom. Talvez não pratiquemos na sua integridade, mas nós já compreendemos, nós já titubeamos em pensar mal. Nós já nos policiamos. Nós já ficamos vigilantes. Vigiai e orai para não caíres em tentação. Responsabilidade. É muito importante conhecer isso. Tudo se transforma e evolui. Nós estamos nos transformando. Nós estamos nos evoluindo. Nós estamos sendo responsáveis pelo próprio progresso de cada um de nós. E depende do que nós evoluímos, a nossa malinha de boas ações ou de más ações será levada conosco, na nossa consciência, na nossa responsabilidade, porque não há como fugir da responsabilidade diante da espiritualidade. Não tem escapatória, não tem anistia, não tem brechas na lei. A lei é para todos nós. Se nós não nos enquadramos nas leis de amor, nós temos que recomeçar. Nós temos que entender que fazemos parte de um todo. E aquilo que nós fazemos, responsavelmente ou não, reflete no outro. Responsabilidade espiritual. Na casa espírita, na rua, no seu lar, no seu trabalho, na escola, no asilo, onde estivermos. É preciso compreender que estamos o tempo todo voltados para essa lei de amor. Essa lei de amor, ela vai se utilizar de diretrizes, de caminhos, mas que são afetuosas, que vai reabilitar a cada um de nós, no tempo devido, à medida que eu permito isso. Por que eu permito? Ou não? O livre-arbítrio. A vontade da escolha. O que é que eu escolho? Se o meu livre-arbítrio de escolha me leva para caminhos tortuosos, caminhos de dor, caminhos em que eu, ainda como senhor de mim mesmo, vou afetando aqueles que estão abaixo de mim, essa lei de amor tem um retorno para mim. Eu não consigo escapar dela. E é nesse momento que nós vamos burilando, nós vamos polindo as nossas imperfeições. Se estamos encarnados na Terra, nós somos imperfeitos. Estamos aprendendo. Nós estamos nos obrigando ao avanço espiritual. E esse avanço espiritual, ele vai modificar os nossos instintos primários. Qual é o primeiro instinto primário que nós temos quando nascemos? Berramos, choramos, lamentamos que estamos voltando para esta prisão. Segundo instinto primário, comer. Ninguém ensina isso para nós. Nós já chegamos com isso. Terceiro instinto primário, dormir. Muito para crescer. E só depois que nós vamos aprendendo que esses instintos primários nos deram condições de ficarmos aqui hoje. Mas agora a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa sabedoria entre o certo e o errado é que vai nos dizer se nós teremos paz ou se teremos violência. Responsabilidade que nós temos. Já estamos quase terminando. Eu vou apenas dizer algo aqui. Quando nós nos candidatamos ao trabalho na casa espírita, porque nós nos candidatamos, estamos aqui, não fomos pegos a laço na rua.
Nós entramos na casa espírita, nós fomos convidados, né? Espíritos guias se interessaram por nós, em nos ajudar. Se nós perseveramos com responsabilidade, eles vão ampliar os nossos recursos. Se eu sou um médium de cura, o meu recurso de cura aumenta, porque eu tenho uma responsabilidade. Se eu tenho a capacidade, o dom de conversar com alguém com ternura e com amor, os espíritos amigos, guias da casa, aumentam essa minha capacidade. Se nós não cumprimos o programa estabelecido, nós nos afastamos desse auxílio, desses espíritos guias. E nós ficamos à mercê de espíritos frívolos, de espíritos levianos, que não são sérios e não são comprometidos, porque nós também não somos sérios e não somos comprometidos. A espiritualidade de guia continua na casa, mas eu me afastei. O trabalho do passe, só para terminar, é responsabilidade espiritual. O passe é um veículo de energias do céu para apaziguar as dores terrestres. O passista que está diminuindo dores terrestres. Não podemos esquecer isso. Estamos trabalhando em nome de Jesus na casa espírita para curarmos, aliviarmos as dores do mundo. É o nosso trabalho e responsabilidade. É muito grande esse trabalho. Essa responsabilidade é enorme. Porque é um compromisso que nós assumimos com Jesus. E quando Jesus enviou aqueles 70 da Galileia, quem lê o Evangelho, lê a Bíblia, vai lembrar dessa passagem. Para que preparasse o caminho para ele, aqueles 70 estavam preparando o caminho para o Mestre. O que Jesus deu a eles? Responsabilidade. Sabe de que forma? Faculdade de curar, responsabilidade. Faculdade de afastar espíritos perversos, responsabilidade. Faculdade de enfrentar dificuldades sob a sua proteção. E eles fizeram a sua tarefa. Sabiam o que estavam fazendo. Nós, que aqui estamos na casa espírita, não somos os 70 da Galileia, mas somos aqueles que olham para a responsabilidade que temos e precisamos rogar a Jesus que tenhamos força, alegria, coragem, determinação para continuar esse trabalho com responsabilidade. A responsabilidade espiritual abrirá as portas para nós, não portas de facilidade ou de pagamento, mas portas de alívio das nossas próprias dores. E o Mestre não nos deixa órfãos, não nos deixa sem pagamento. Ele paga também. Como é que ele paga? Ele diz assim: tudo o que fizeres na terra, em nome do amor, receberás em cêntuplo, multiplicado por 100, quando retornares para a casa do meu Pai.